Mas agora eu vou resumir pra vocês, vai ficar bem mais fácil de entender. Hey guys, how is it going? My name is Ana e eu sou professora de inglês há alguns anos, então resolvi fazer esse canal pra compartilhar um pouco do que eu sei e do que pode ser útil pra vocês que estão tentando aprender inglês. Vamos lá? Então se você está interessado ou interessada, fica aí pra saber a diferença entre speak, talk, say and tell. E como sempre, fica até o fim do vídeo se você quiser ver eu explicando uma piada intraduzível da série Modern Family. E essa é um pouquinho mais safadinha, então tem que aproveitar que eu não sou monetizada ainda. Se eu fosse traduzir pra vocês, o jeito mais fácil seria dizer que speak é falar, talk é conversar, say é dizer e tell é contar. E é isso, acabou o vídeo. KKK, mentira! Como eu já disse antes, ficar tentando traduzir em vez de entender a lógica por trás dessas palavras é cilada. É uma cilada, viu? Take a shot every time I tell you not to translate stuff. Então vamos começar com a palavra speak. Geralmente a gente usa speak para falar sobre falar uma língua, por exemplo, I speak English. Eu falo inglês. Ou no sentido de falar numa situação mais formal. Por exemplo, I'm speaking at the conference. Eu vou fazer uma fala na conferência. Ou então, I spoke with my boss about the raise. Eu falei com meu chefe sobre um aumento, sobre receber um aumento. Ou então, quando você está falando também só sobre o ato de falar. Speak. Não atrelada a nenhum conteúdo dessa fala. Você não usa o speak para falar que alguém disse algo específico. Speak louder. Fale mais alto. Outros exemplos são I speak many languages. Eu falo muitas línguas. I hate speaking in public. Eu odeio falar em público. You speak too fast. Você fala rápido demais. Já ouvi muito dessa dos meus alunos. In fact, it's better if you don't speak at all. Better get to. Talk. Tá, mas como que speak difere de talk, então? Talk é mais usado no sentido de conversar mesmo, de ter uma conversa com alguém. Você não usaria o talk no sentido de falar uma língua. Então você fala I speak English. Não I talk English. Então quando você tem que ter uma conversa com alguém, você pode falar, por exemplo, I have to talk to her. Eu tenho que falar com ela. Por exemplo, so, are you buying the house? I don't know, I have to talk to my wife first. Então, você vai comprar a casa? Não sei, eu tenho que falar com a minha esposa antes. I was talking to her on Zoom, but my internet went down. Eu tava falando com ela no Zoom, mas a minha internet caiu. Acontece todos os dias, né, gente? Hey, what are you guys doing? We're talking about the new video game Jack got for Christmas. Hey, o que vocês estão fazendo? A gente tá falando sobre o novo videogame que o Jack ganhou de Natal. Mas é aí que dá uma complicadinha. Lembra que eu falei que não era pra traduzir? Pois é, o talk não quer dizer só conversar, pode querer dizer falar também, mas desde que esteja atrelado à interação com outra pessoa. Por exemplo, and you won't believe what just happened to me. I was walking down the street and then suddenly a dog started chasing me, so I had to jump over a wall and I was like very scared. Wait, calm down. You're talking too fast. Calma, você tá falando rápido demais. Man, I couldn't pay attention to my teacher today. He just kept talking and talking and talking. Nesse caso, o professor estava tendo a interação com o aluno, mesmo que o aluno não estivesse prestando atenção. Não, imagina, isso nunca aconteceu comigo. Outros exemplos. Shut up, the grown-ups are talking. Cala a boca, os adultos estão conversando. Stop talking about other stuff and get to the point. Para de falar de outras coisas e chegue ao ponto. I love talking to you. Eu amo falar com você. What are you talking about? Do que você está falando? I don't want to talk about it here. I can't hear you. You can't just say something like that and say you don't want to talk about it. I'm sorry. Então, vamos recapitular as diferenças entre speak e talk. Speak é usado como o ato de falar, não é relacionado com o conteúdo dessa fala e não precisa envolver a interação com outra pessoa. Talk é mais usado no sentido de conversar ou falar com alguém. Ah, e se você tá assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreve aí de acho. É de graça. It's free. Say my name, when no one is around you. Say, baby, I love you. Why the sudden change? O say é mais usado quando você está dando foco no que foi dito e especificando o que é esse algo. Por exemplo, como na música Say My Name, diga o meu nome, tá especificando para a pessoa falar o nome, não qualquer coisa.
para falar o nome. Ou, por exemplo, I said I didn't want a birthday party. Eu disse que eu não queria uma festa de aniversário. Está especificando que a pessoa disse alguma coisa. E que coisa é essa? Que ela não queria uma festa de aniversário. Nossa, a gente daria tudo para uma festa de aniversário agora. Tudo. Você também pode acrescentar para quem que você está dizendo aquilo. Acrescentando o to. What are you saying to me? I'm saying that you can't go out without your mask, stupid. O que você tá me falando? Eu tô falando que você não pode sair sem a sua máscara. Stupid. I'm only saying this to you once. Nescau is better than Todd. Essa, se você entendeu, conhece. Você não usa say para situações como falar em público ou falar uma língua. E você também não usa no sentido de contar uma história, contar uma piada. But, I must say no to you. And I'll give you my reasons. Tell. Tell talvez seja mais fácil de traduzir. Ela significa contar, como tell me a story. Conta uma história pra mim. Ou I tell a lot of jokes. Eu conto muitas piadas. Tell sempre vai estar relacionado a contar alguma coisa. Então sempre vai ser tell something. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to feel that boy? Gente, hoje o copyright tá rolando solto. E na grande maioria das vezes também vai estar relacionado a contar alguma coisa para alguém. Então, tell somebody something. Contar alguma coisa pra alguém. Your brother told me a very funny joke yesterday. Seu irmão me contou uma piada muito engraçada ontem. Mas, embora eu tenha dito que era mais fácil de traduzir, não traduz também, gente. Você usa tell quando tá passando uma informação pra alguém. I'm telling you, I don't want to go. Eu tô falando pra você que eu não quero ir. I told him this was a bad idea. Eu falei pra ele que isso era uma má ideia. Você nunca usa o tell sem falar qual é o conteúdo, a informação que está sendo passada. I'll tell you a riddle. Então, recapitulando, qual é a diferença entre say e tell? Say é quando você está dizendo algo, mas não necessariamente precisa ser para alguém. Tell é quando você está dizendo algo ou contando algo para alguém. Beleza, mas as palavras têm muitas situações nas quais elas podem ser usadas. Mas agora eu vou resumir para vocês, vai ficar bem mais fácil de entender. Na verdade, eu já resumi, não sei se vocês se lembram. Quando eu falei para vocês quando não usar cada uma dessas palavras. Lembra? Vamos rever. Você não usa o speak para falar que alguém falou algo específico. Então, se eu falar She spoke to me that she likes coffee, tá errado. Como eu poderia consertar? Se você disse She told me she likes coffee, é isso aí. Você não usaria o talk no sentido de falar uma língua. Então, se eu falasse I talk Portuguese, não estaria certo. O correto seria isso mesmo, I speak Portuguese. Você não usa o say para situações como falar em público ou falar uma língua. Se eu falar I love saying in public, tá errado. O correto seria I love speaking in public. Perfect. Você nunca usa o tell sem especificar o conteúdo, a informação que está sendo passada. Então, se eu falar I was telling to her yesterday, tá errado. O certo seria I was talking to her yesterday. Amazing! And that's it. Agora vamos para a parte que interessa. Okay, I've had enough. I need to know, who is this Professor Spencer? Oh, God, how do you know about Spencer? So you admit it. You are having an affair. What? It's the bracelets, isn't it? I've driven you to stray. I'm hideous. Cam, you're acting crazy. Am I, Mitchell? I found the receipt to the Albion Hotel. That's pronounced avian. Well, it sounds seedy. It is. It's a kennel for birds. It's where I picked up George. There's a George, too? Calm down. I'm talking about a cockatoo. Oh, one or two. Is that all? How blasé. Nessa cena, o Mitch não contou pro Cam que ele foi demitido e que ele passa os dias dele na praça conversando com o velhinho, o Spencer. O Cam acha que ele tá traindo ele com o Spencer, porque ele achou um recibo do Avian Hotel. Aí o Mitchell explica pra ele que o Avian Hotel
é um canil para pássaros, que foi lá que ele pegou o George, que é uma cacatua, esse animal aqui. Então tem o velhinho, que é o Spencer, e tem o George, que é a cacatua. Cacatua, em inglês, é cockatoo. Lembra disso que vai ser importante pra piada. Aí o Cam fica achando que o Mitchell tá traindo ele com o Spencer e com o George. E aí ele fala, there's a George too? Tem um Jorge também? Jorge. Tem um George também? Aí o Mitchell fala, calma, é uma cockatoo, cacatua. Só que cockatoo, parece que ele tá falando, calm down, I'm talking about a cockatoo. Cock or two, cockatoo. E cock em inglês quer dizer galo, mas também é uma gíria pra pau. Aí o Cam fala, ah, só um ou dois? Só isso? Que blazer! And that's all for today, folks. If you like the video, be sure to like and subscribe and activate the little bell icon. It helps me a lot. Thanks so much for watching and I'll see you on the next one. Yeah! Yatta! We did it!